Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 3. Salmo de número 3. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os inimigos e os ímpios quebras os dentes. O Senhor é a salvação sobre o teu povo, a tua bênção. Oremos, irmãos. Pai querido, Deus, bendizemos e agradecemos por esta palavra. Fale aos nossos corações, Pai, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, ó Deus, Rei meu, Senhor meu e Deus meu. Amém. Amém. Irmãos, a sociedade bíblica colocou confiança em Deus na adversidade, mas nos textos mais antigos somente tem esse título abaixo, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Mas o título dado pela sociedade bíblica é bem sugestiva, porque de fato, qual é a nossa postura, qual deveria ser de fato a nossa postura diante das adversidades da vida? Eu sei que na vida nós passamos por vários problemas. Na vida a gente passa por dificuldades diversas. A gente passa por dificuldades familiares, a gente passa por dificuldades financeiras, a gente passa por dificuldades, né, no matrimônio, a gente está sujeito a enfermidades. Mas a pergunta que fica é: qual é o poder que as adversidades, qual é o poder que tudo que vem contra nós tem em nós, ou tem em nossa fé? O quanto isso abala a nossa estrutura? O quanto estamos firmados em Deus? O quanto conhecemos Deus? O quanto conhecemos a nós mesmos? O quanto sabemos de Deus para que as nossas estruturas sejam firmadas naquilo que Deus é, independente daquilo que nós somos ou que queremos. E esse salmo nos traz de fato essa resposta, porque todos nós estamos cansados de saber que Davi era um homem conforme ou segundo o coração de Deus. E ele nos mostra claramente a atitude de um homem segundo o coração de Deus mediante as dificuldades da vida, mediante as adversidades que nós sofremos. Quantas coisas têm o poder de tirar, de querer roubar a nossa paz? Quantas coisas estão acontecendo em nossa volta que querem furtar de nós a esperança, a fé de saber que tudo vai passar e de que Deus está no controle de todas as coisas. Davi, nesse contexto, e está bem claro aí nos textos mais antigos, o título, ele estava passando por uma dificuldade que muitas vezes nós nunca passamos ou ouvimos alguém passar. Davi, ele sofreu um golpe cruel de traição do seu próprio filho e de amigos que ele considerava íntimo dele, que comia junto com ele na sua própria mesa, como Aitofel, o seu conselheiro.
Então, enquanto Davi estava achando que tudo estava bem, o seu próprio filho estava tramando contra ele. Enquanto Davi estava achando tudo bem, seu filho estava à porta de Jerusalém, conquistando o coração do povo, falando para o povo que ia que ter as suas causas julgadas pelo rei Davi. Ele abraçava e falava: olha, se fosse eu o rei, eu faria diferente. E ele abraçava e ele beijava o povo na porta de Jerusalém, e com isso a Bíblia diz que ele foi ganhando o coração do povo. Ele foi armando todo um momento para assumir o trono de seu pai, ainda em vida. E para isso ele conseguiu aliados que eram pessoas de confiança do seu próprio pai. E a Bíblia diz que quando ele foi promulgado rei em Hebrom, e ele estava indo para Jerusalém, Davi ele teve que sair de Jerusalém. E nessa saída de Jerusalém para o deserto, para fugir da morte, do ataque de seu filho, ele foi agredido verbalmente, ele foi agredido por pedradas, ele foi agredido por uma raiva muito grande do povo, tanto em Jerusalém quanto no caminho para o seu refúgio. E tudo isso que Davi sofreu enquanto o seu filho tomava o reino, que não tinha direito, ele relatou através dessa oração. Ele relatou através desse salmo, que nós acabamos de ler, irmãos. Então, como um homem segundo o coração de Deus reage a meio a essa situação toda? Como você reagiria à traição de um filho que queria sua própria vida, além daquilo que você tem, a sua própria vida? E não se importando com a sua integridade emocional, física, ou se importando com nada. E Davi, ele escreve e nos deixa uma lição muito preciosa, porque ele era um homem que tinha real consciência da realidade em que ele estava vivendo. Em um mundo, irmãos, que a gente escuta muito por parte da psicologia, né, principalmente na confissão, da teologia da confissão positiva, né, que é a negação da realidade. Você precisa negar a realidade. Para vencer as dificuldades que você está enfrentando, para vencer, né, as lutas que você está enfrentando, você precisa negar. Eu não estou passando por isso. Isso não está acontecendo. E Davi mostra que o caminho de enfrentar um problema, de enfrentar uma dificuldade, não é a negação, mas é conhecer, ter real consciência dessa realidade, real consciência dos seus inimigos. E ele ora, de fato, e ele ora a Deus dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim. Então ele sabe claramente que a realidade dele, naquele exato momento, eram muitos os seus inimigos, eram muitos os que estavam se levantando contra ele. Ele não se iludia com a falsa realidade de, não, nada está acontecendo. Não, são pouca gente, não, isso é pouquinho, isso não é nada. Não, ele, de fato, ele olhava para tudo que estava à sua volta com um senso de realidade incrível. Incrível. E essa lição, irmãos, e nós vamos perceber isso nesse salmo, nos faz de fato depender de Deus. Numa realidade antropocêntrica que nós vivemos, em que tudo se mostra que depende de nós, tudo depende de você, tudo depende do seu esforço, tudo depende, né, daquilo que você pode fazer com que a realidade melhora. No mundo onde se existe coaches para tudo, para trabalhar o seu emocional,
para trabalhar o emocional dos seus filhos, para que você seja um vencedor, para que você passe pelas adversidades da vida de maneira emocional, de um equilíbrio emocional perfeito, para que você supere tudo. Agora Davi mostra, não. Precisamos ter, de fato, a realidade das circunstâncias que nos cercam. São muitos, são numerosos os que se levantam contra mim, não são poucos. A realidade que vivemos, são muitos os inimigos que nós enfrentamos, irmãos. Cada vez mais, cada tempo que passa, vemos que os cristãos verdadeiros estão cada vez mais exprimidos, mais acuados diante de tantas coisas aí. Nós vamos ser, de fato, presos a quatro paredes e tudo que nós podermos falar ou poderíamos falar, nós vamos poder falar só entre nós, e olha lá. E cada vez mais cresce o número de inimigos contra a igreja, contra os filhos de Deus. Cada vez mais está crescendo. E nós não podemos fechar o olho e falar assim, olha, nada disso está acontecendo, isso não é nada. Não. Davi nos ensina, irmãos. Davi nos ensina que devemos olhar para a realidade e enxergar ela como ela realmente é, para que a gente saiba depender de Deus para enfrentar cada situação que virá ou queremos enfrentar. Porque o segundo ponto que esse texto nos traz é exatamente esse. Davi, ele via a realidade como ela é, mas Davi também, ele não perdia a paz ao enfrentar as adversidades, porque ele dependia de Deus. Olha o que ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi, ele tinha real certeza das situações, das dificuldades que ele estava enfrentando, das adversidades de muitos inimigos, mas a certeza maior era que Deus o sustentava. E quando nós temos essa certeza no coração, irmãos, realidade nenhuma furta de nossos corações a paz. Posso passar por qualquer problema, posso ser ameaçado, posso estar ansioso por situações que meu coração tem medo no futuro. Quantos são os nossos medos, irmãos? Nós que somos pais, quantos medos nós temos em relação aos nossos filhos? A criação de nossos filhos, o futuro de nossos filhos. Nós que somos pais de família, quanto o nosso coração é temeroso em relação ao sustento de nossos lares. As mães em relação, de fato, ao futuro da sua casa, ao peso de ser uma mulher sábia que edifica a sua própria casa, porque sabe que a tola destrói. O quanto nós enfrentamos, irmãos, no dia a dia, com enfado, com canseira, com luta, tantas circunstâncias, tantas coisas, porque o mundo é mau. O mundo é muito mau, o sistema é muito mau. O quanto sofremos pela maldade que enfrentamos no mundo, seja no trabalho, seja na família. Quanta inconformidade, quanta luta, quanta adversidade, quanta injustiça, quanta acusação sofremos. Quantas pessoas más que estão do nosso lado e fingem ser boas, como o conselheiro de Davi, Aitofel e outros, o seu próprio filho. O quanto nós nos decepcionamos com pessoas, até mesmo no trabalho, pessoas que foram alvos da sua bondade, do seu carinho, do seu afeto, dos seus conselhos. Agora Davi fala, olha, são muitos os meus inimigos, são muitas as minhas adversidades, são muitos os meus temores,
mas deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Apesar de qualquer coisa, deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Olha que remédio maravilhoso. Não há remédio que o homem produza, não há remédio que a ciência produza, que tenha um efeito tão bom como esse. Tão bom para o coração, tão bom para a alma, de você poder deitar e dormir, pegar no sono, mesmo diante das tempestades, mesmo diante de tanta luta. É aquele quadro que eu sempre falo aqui nas ilustrações sobre os pintores que foram contratados pelo reino para pintar a paz, retratar a paz. E um pintou um jardim florido, cheio de borboleta, o outro pintou uma floresta linda, maravilhosa, com raios entrando entre meio às folhas, e um outro pintou um paredão de pedra com ondas bravias e trovões e relâmpagos batendo ali. E o rei ficou curioso, né? Por que você pintou a paz dessa forma, com um paredão de pedra e o mar batendo revolto nessa paredão de pedra? E ele falou, olha, porque dentro dessa brecha do paredão de pedra existe um passarinho dormindo, descansando em paz. E esse homem ganhou, de fato, o concurso de pintura de retratar a paz, porque a paz, ela não depende das circunstâncias em que nós vivemos. Não depende do que acontece em nossa volta, depende de fato como está o nosso coração, como está a sua alma. E se nosso coração e nossa alma estiverem em Deus, o mundo pode estar caindo em nossa volta, nós vamos descansar em Deus. Essa é a real diferença de um homem que tem o segundo coração de Deus e um homem que não tem o coração de Deus. Enquanto muita gente aí está tirando os cabelos da cabeça, arrancando os cabelos da cabeça, perdendo a paz, perdendo o sono, entrando em vários medicamentos para dormir. Davi sendo traído pelo seu filho e pelos seus amigos, sofrendo ameaça de muita gente, ele consegue dormir e dormir bem. E dormir bem, porque ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Não importa o amanhã, não importa as ameaças, eu me deito e acordo porque o Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta. E por último, Davi era esse homem que compreendia as suas batalhas. E que essas batalhas não eram apenas físicas, mas eram batalhas espirituais. Irmãos, é de fato uma realidade nossa, irmãos. É aquilo que Paulo fala em Efésios 6, né, que a nossa luta, na verdade, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo mal. Às vezes nós temos esse olhar humano, esse olhar físico para as adversidades e entender que não, são apenas coisas naturais. São coisas naturais e a gente se entrega a essas coisas naturais. Nós precisamos olhar como cristãos verdadeiros, seguidores de Cristo, filhos de Deus, nós devemos olhar para as adversidades com os olhos espirituais. Espera aí, o que está acontecendo? Isso não é só coisa natural. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Eu preciso orar, eu preciso buscar em Deus discernimento, eu preciso buscar em Deus força, eu preciso buscar em Deus alívio, eu preciso buscar em Deus sabedoria. Nós não podemos olhar para a vida, irmãos, e achar que tudo é natural. Nós não podemos olhar para as adversidades e olhar que tudo é consequência natural de alguma coisa, não. E Davi falou para Deus, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. O Senhor é a minha salvação. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Devemos ter, de fato, a certeza da realidade, não fugir da realidade. Não fugir, mas encarar de frente. Devemos, irmãos, ter, de fato, a certeza de que Deus nos sustenta em meio às adversidades. Para que a gente possa dormir bem, descansar bem.
mas também não podemos olhar para as adversidades de forma apenas natural. Não, isso é normal, isso é natural. Não, irmãos. Temos que olhar de forma espiritual também e pedir para que Deus pleiteie a nossa causa, que Deus batalhe a nossa guerra, que Deus lute por nós, que Deus nos salve em meio às adversidades, em meio aos nossos inimigos. O Senhor é quem pode, de fato, derrotar aquilo que eu não vejo, aquilo que os meus olhos não veem. O Senhor pode derrotar. Porque a batalha no mundo invisível, irmão, no sobrenatural, ninguém enxerga. Porque se a gente pudesse enxergar o que acontece em nossa volta no mundo espiritual, a batalha que tem, nós ficaríamos horrorizados. Nós não podemos considerar o mundo espiritual a batalha espiritual, irmãos. Então, irmãos, esse salmo de Davi, ele vai muito além do contexto dele, de perseguição do seu próprio filho, de traição do seu próprio filho, da raiva do seu próprio povo. Vai muito além do que isso. Muito além, irmãos. Isso nós vemos claramente. O trabalhar do reino das trevas, quanto àquilo que tipificava a unidade do povo de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que o diabo tentou fazer com Cristo Jesus, ele tentou fazer aqui contra Davi. Ele tentou fazer aqui contra Davi. E assim como Davi, Jesus, ele venceu. Ele cumpriu todo aquele propósito que Deus tinha. Apesar da sua luta e dificuldade, apesar de tudo, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Os meus inimigos não prevaleceu, eu venci. Então, irmãos, o que nós precisamos, dia após dia, em todos os momentos de dificuldade que nós venhamos passar, precisamos de fato viver a Cristo, experienciar a Cristo, carregar a nossa cruz e lutar por fé, orando sempre a Deus: Senhor, me dê força, Senhor, vence por mim. Eu sei que em Cristo o império das trevas já foram derrotados, mas, ó Pai, eu te peço que esse levante que está tendo no mundo espiritual, no mundo invisível contra a minha vida, seja também derrotado nesse exato momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por este momento em que compartilhamos, ó Deus, daquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Continue, ó Deus, nos alimentando com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.